Graça e paz em Cristo. Quando a gente pega o Salmo 90, que é um dos dois salmos de Moisés, a gente aprende muito com o registro que ele faz no versículo 12. Ele diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É um versículo muito conhecido da palavra de Deus. Ele nos ensina por quê? Porque se a gente pegar a história de Moisés, a gente vê que Deus o usou tremendamente em três etapas distintas. Eu estava comentando com os meus filhos no culto doméstico que a gente faz todo dia, que são três etapas de 40 anos, 40, 40 e 40. 40 anos em que ele foi preparado como um príncipe, 40 anos como ele foi preparado na dependência do deserto, criando ovelhas, e 40 anos, né, em que ele aproveitou os 80 que ele teve de preparo para conduzir o povo numa extrema dependência no deserto, onde não tem nada, zero. E isso é uma coisa muito interessante, porque não é à toa que Deus deixa a gente passar por determinadas situações. Deus, quando Ele permite a gente passar por determinadas situações, quer seja de abundância ou de escassez, Ele sempre está nos preparando para algo, pelo propósito que Ele tem na nossa vida, de bênção na vida das pessoas, né? E Moisés, ele fala o seguinte, ele coloca duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, ele pede a Deus que o Senhor ensine a ele. E isso é uma atitude de humildade, porque uma pessoa como Moisés, se a gente vê a história de Moisés, ele foi dotado por Deus de uma capacidade, de uma inteligência, sabe, emocional, a capacidade administrativa, porque pensa bem, você conduzir mais de 3 milhões e meio de pessoas na extrema, em situação extrema no deserto, em que todo dia era um milagre. De noite Deus mandava uma tocha de fogo para aquecer, porque naquela região à noite a temperatura chega abaixo de zero. E de manhã Deus mandava, durante o dia, Deus mandava uma nuvem que funcionava como se fosse um ar-condicionado natural, para que a jornada daquele povo, do seu povo, fosse suportável. E a gente vê isso milagre todo dia, maná com sabor de mel, né? É muito interessante a gente vê isso, os detalhismos, né? E a gente vê também a questão da alimentação, da água. Imagina no deserto se alimentar e dar água para mais de 3 milhões e meio de jovem, velho, criança, né? E ele conduziu esse povo todo. Então Deus deu ele uma inteligência, uma capacidade, sabe, uma habilidade fantástica, se a gente fosse olhar só sobre esse ponto de vista. No entanto, ele foi humilde o suficiente para reconhecer de que quem dava todo esse talento, inclusive a instrução que ele precisava e clamava por ela, era o Senhor. Ao mesmo tempo, quando a gente pede para ser ensinado, a gente coloca Deus no lugar de Deus, que é aquele que nos provê de todas as coisas, inclusive de instrução, de sabedoria, de orientação na vida. E ao mesmo tempo também, nós nos colocamos no lugar que nós devemos estar em relação a Deus, que é a nossa de total dependência dele. Isso é muito importante, sabe? Eu considero isso uma coisa muito legal, muito inspirativa, que eu desejo para mim. Eu peço ao Senhor, e eu sugiro que você faça o mesmo. Senhor, dá sabedoria para que os meus dias sejam tão significativos que possam ser contados, né? Que não seja só as memórias negativas, mas que essas memórias, inclusive as negativas, sejam aquelas que me despertem a reconhecer a minha dependência do Senhor e a soberania do Senhor na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te inspire como Moisés a se colocar no lugar certo diante de Deus e colocar Deus no lugar certo em relação a você. Deus te abençoe. Graça e paz.